Graça e paz, boa noite. Estamos de volta com o Dr. Pannenberg. Dr. Pannenberg falando de Deus como o Pai. Deus como o Pai no ensino público de Jesus Cristo. Falando sobre os inícios da doutrina da Trindade. Nós já vimos com Pannenberg que o Deus de Jesus Cristo, que ele apresenta como Pai, em absolutamente nada difere do Deus dos Hebreus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, tá? Não difere em absolutamente nada. Mas então por que Jesus sofria tantos ataques de rabinos, de mestres? Primeiro porque Jesus não era um rabino oficial, tá? Jesus não teve a sua formação como o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, cujo nome na verdade é Saul, Saul, tá? O nome dele é Saul. Era comum naquele tempo as pessoas acrescentarem um nome, um nome grego, por uma questão de facilidade, como nós fazemos aqui no Brasil, uma tradição aí, as pessoas acabam aceitando, né? Com os de descendência oriental, né? Alguns descendentes, principalmente que havia em grande quantidade no país e no interior do estado, quando não tem, as pessoas acrescentam um apelido, né? Os japoneses, né? As pessoas acrescentam um nome japonês, né? A maioria é João mesmo, né? O pessoal põe lá um nome abrasileirado, um apelido que às vezes não faz parte do nome daquela pessoa, como se estivesse assim batizado como brasileiro. Naquele tempo, a língua era a grega e, na dificuldade de pronúncia, dava-se um nome grego. Paulo, ou Saulo, ou Saul, ele foi educado, a expressão é aos pés de Gamaliel, né? A formação final como rabino se deu em Jerusalém. O apóstolo Paulo terminou seus estudos em Jerusalém, aos pés de um famoso rabino daquela época, de um famoso mestre da lei judaica daqueles dias, conhecido como Gamaliel, cuja morte foi uma grande perda para todos, tanto para judeus quanto para judeus cristãos. Um homem muito equilibrado, um homem muito equilibrado. Mas nós temos aqui, segundo o Dr. Pannenberg, ele usa a seguinte expressão: na boca de Jesus, a designação de Deus como Pai se tornou nome próprio. O nome de Deus, que muitos têm procurado, acreditando que nesse nome hebraico, aramaico, ou nessa junção ou conjunção de nomes ou de expressões numa língua antiga tem algum poder oculto ou especial, o nome que você procura foi revelado à humanidade pelo próprio Cristo Jesus. Pai. Pai. É assim que Jesus se relacionava com Deus, é assim que ele ensinou os seus apóstolos a se relacionarem com Deus, e é assim que os cristãos somos ensinados a mantermos um relacionamento com Deus através da palavra Pai. Se você não acha suficiente, certamente você está passando por sérios problemas espirituais. Se a pessoa busca enriquecimento cultural, ótimo. Vamos estudar hebraico, vamos estudar aramaico. Aramaico é uma Bíblia, uma Bíblia, é uma língua viva. A, a língua siríaca, né, aramaico ou siríaco, ainda é utilizada. O aramaico não desapareceu, não é assim, como se fala aramaico no mundo, mas ainda se fala. O hebraico ressuscitou, o hebraico ressurgiu, uma língua viva de novo. Tanto que hoje já se diferencia o hebraico bíblico, que permaneceu o mesmo durante, durante séculos, por conta da dispersão dos judeus, por conta da inexistência de templo, por conta da inexistência de um convívio numa região específica, onde todos pudessem normalmente voltar a falar esse idioma, que
voltou agora, há pouquíssimo tempo, através da criação do Estado moderno de Israel. Então, se queremos aprender, vamos aprender. É interessante culturalmente? É interessante culturalmente. É um enriquecimento. Vai te ajudar na leitura de dicionários, de comentários, na obtenção de obras, nas chamadas línguas originais. Meus parabéns. Agora, se você está buscando estabelecer um diálogo, uma comunicação, uma comunhão efetiva com Deus através de palavras mágicas, é porque você está enfrentando algum desafio, algum problema, algum transtorno, alguma coisa não vai bem na sua mente, na sua alma e no seu espírito, e esse universo de espertalhões que existe também no mundo religioso, no mundo da espiritualidade, tá? Atingiu você, você foi fisgado por alguma mentira, você foi fisgado pelo espírito do erro, você está com algum problema seríssimo, tá? O Dr. Pannenberg aqui, alemão, luterano, tá? Faz essa afirmativa. Com isso, deixou de ser uma designação de Deus, entre outras. Havia muitas outras, mas Pai se sobressai na mensagem de Cristo Jesus. De onde Jesus tirou isso? Jesus inovou? Jesus inventou algo? Jesus criou algo? Porque havia perseguição. Jesus não dava o mesmo valor a algumas tradições extra-bíblicas que a cultura rabínica dava naquela época. Tá? Os rabinos eram muito apegados naquela época às tradições orais. Tradição oral. O que é a tradição oral? É o que o nome diz. O que não está escrito. Junto com a revelação do Antigo Testamento, dos textos do Antigo Testamento, principalmente através de Moisés, né, os textos de Moisés, eles acreditavam que os detalhes em relação às ordenanças e os mandamentos de Deus, que estabeleciam um regramento paralelo, né, o como fazer. A Bíblia fala do ritual do sacrifício. Mas aí vem os detalhes, né, a mão que segura a faca, qual mão vai na cabeça do animal, o lado que inicia o corte, vamos orar, o primeiro joelho a tocar no chão, se é um, se é uns dois. É um nível de detalhe fora do comum. As orações, quais as orações, quantas vezes orar, né? Quantas vezes orar por dia, as posições que se pode orar, os momentos, por que se deve orar, quais orações podem ser feitas. E entra também, que hoje formou-se o Talmud, por conta da tradição oral, impossível de permanecer tradição oral, porque não há memória humana suficiente para armazenar todo aquele material de maneira eficiente, eficaz. Então é traduzido, se você quiser, procure, você pode comprar o Talmud e estudar o Talmud, lá você vai ver. Vai falar das sementes, quais grãos, as épocas do plantio, as roupas, os tecidos, o comprimento, a cor, a altura da porta, comprimento da porta, largura da porta, janela, posição da janela. É um negócio assim assustador. A quantidade de informações, a riqueza de informações. E junto com esses detalhes da lei, da aplicação, vem os julgamentos realizados, os debates entre históricos, entre os juízes, as decisões que foram tomadas. Também acrescentaram as fábulas, os contos, os mitos, as lendas, tá? Junto com um material que estuda a aplicação da legislação mosaica, eles incluíram tudo que dizia respeito a eles. Aí, a mística, a espiritualidade, tudo que invadiu esse ambiente, é uma riqueza interessantíssima. Jesus não esquentava muito com isso daí, tá? Jesus se valia principalmente dos textos da escritura, das escrituras sagradas, o que estava escrito, Então, isso já incomodava um pouco. Jesus também usava a linguagem profética. Vocês ouviram o que foi dito, ou seja, a tradição oral. Eu, porém, vos digo, em verdade,
vos digo. Ou seja, Jesus se sobrepõe a todo aquele universo de tradição. Isso aí, para os rabinos, dava urticária. Dava urticária. E o povo bebia absolutamente tudo que Jesus ensinava, porque facilmente reconhecia os ensinos de Jesus nos textos do Antigo, nós chamamos de Antigo Testamento, nos textos da Bíblia hebraica, que era de conhecimento de todos. Ao passo que as tradições orais eram reservadas mais para a formação dos rabinos. Tá? Então isso incomodava. Isso incomodava. E Jesus aplicava rapidamente a verdade da palavra de Deus para aquele momento, para aquela atualidade, falando inclusive de um futuro. E Jesus usa a expressão Pai não para apresentar-se como igual a Deus. Tá? Isso foi uma confusão criada lá pelos ouvintes de Jesus. Tá? Jesus usa a expressão Pai dizendo que esse é o propósito de Deus em relação ao povo de Israel. Aí até alguns aplaudiam. Mas quando Jesus aplica que a verdade revelada por Deus ao povo, à nação de Israel, servia como base para a divulgação e apresentação de Deus como Pai de toda a humanidade, aí eles já ficavam revoltados. Aí, naquele momento, eles já se haviam sido tomados por uma arrogância, por um orgulho, por uma presunção religiosa. Né? Os predestinados, os eleitos, né? Eles aplicavam só para si. Ao invés de se apresentarem como servos de Deus, eles se apresentavam como muitos cristãos fazem hoje, né? O nosso Deus, como proprietários de Deus. Né? No extremo eu estou falando, no extremo. Não eram todos, tá? Não eram todos. Então, presta atenção à fonte que você usa, tá? Presta atenção, tá? Não confunda as coisas. Eu, por exemplo, tenho dificuldade, eu demoro para aprender, porque eu não confio em ninguém. Eu leio, releio, eu busco, eu comparo, eu não confio em ninguém. Não confio no padre, não confio no pastor, não confio no rabino, tá? Não confio no teólogo, não confio no filósofo. Eu leio, procuro entender e comparo. Nós temos a palavra de Deus aqui para comparar. E o enriquecimento vem à medida que você encontra correspondência entre o estudo e a palavra de Deus. Tá? Então, Jesus apresenta Deus como Pai. Não é uma inovação de Jesus Cristo. Tem vários textos, você tem que ler para compreender, diretamente e indiretamente. Nós fomos ensinados a estudar a Bíblia de uma maneira equivocada, de uma maneira grosseira, como se o Novo Testamento fosse contrário a uma antítese do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça, é o amor. Nós já vimos que a lei do amor está na lei. O amor está na lei, é o princípio condutor da lei. Está lá, Jesus resgata. E Deus como Pai também. Nós temos aqui em Deuteronômio 32:6, 32:6, que diz o seguinte, Moisés, a oração, é o cântico de Moisés, né? A oração em forma de cântico. Contudo, seus filhos, no 6 ele diz, é assim que retribuis ao Eterno, povo insensato e ignorante? Em verdade, ele é teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te restabeleceu. Na verdade, ele é o teu Pai. Jesus, quando cita Deus como Pai, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele está fazendo uso das palavras de Moisés, no livro de Deuteronômio. Também temos aqui no livro profético, no livro do profeta Malaquias. Malaquias não é só para arrecadação, tá? Malaquias não é o livro de contabilidade. Malaquias é um livro profético, é um livro de revelação, é um livro que apresenta a verdade de Deus para o seu povo naqueles dias
e como palavra de Deus de cunho eterno se perpetua através da história, e nós, como herdeiros da fé de Abraão, nós podemos e devemos fazer uso deste livro profético. Jesus não usou Malaquias para pedir dinheiro, tá? Jesus usou Malaquias, capítulo 2, versículo 10, para falar da paternidade de Deus Pai, de Deus Pai. Olha o que foi dito através de Malaquias. Ora, não temos todos o mesmo Abba? Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo El, pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, praticando infidelidades uns contra os outros? Palavras do profeta Malaquias, inspiradas pelo Espírito Santo. O judeu reclamando do judeu, o povo de Deus reclamando do povo de Deus. Mas não somos nós filhos do mesmo Pai? Por que tanta desavença? Por que tanto problema? Na época era uma época de grandes dificuldades e desafios, fora os inimigos externos, estavam também surgindo, afloreando os inimigos internos. Esses textos e muitos outros, tá? E tem outros também. O autor aqui, ele usa esses porque tem a palavra, a citação direta, uma referência direta e uma apresentação profética de Deus como Pai. De Deus como Pai. De Deus como Criador. Pai por ser o Criador da humanidade. Pai por ser o libertador de Israel da escravidão. Pai por ser aquele que educou, que ensinou. Pai por ser aquele que corrigiu o povo, a nação. Pai por ser aquele que sustentou e abençoou. Pai por ser aquele que enriqueceu com provisões. Pai por ser aquele que fez do escravo um rei. Tá? Então a paternidade de Deus está vinculada, relacionada à eleição. Fala, Marco, mas é a eleição de Israel. A eleição de Israel é uma das etapas da eleição em Cristo Jesus de toda a humanidade. Tá? A eleição como um processo, ou a predestinação, ou a vocação como um processo salvífico, você sempre encontrará através de toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. A paixão pela aplicação doutrinária específica num contexto em desarmonia com as demais doutrinas gera o fanatismo religioso. Né? Nós estamos caminhando também, nos dias de hoje, para um ambiente de fanatismo religioso, como também para um ambiente de todos os outros fanatismos, porque as pessoas estão num ponto de limite do sofrimento, da dor e de angústia, né? Essa inquietação que ocorre em todos os povos, em todas as nações do mundo, principalmente decorrentes das dificuldades sociais e econômicas. Então há um anseio, uma expectativa e um desespero. E o religioso também muitas vezes é atentado a adotar práticas até mesmo contrárias às escrituras, mas não é disso que nós estamos falando, não é com isso que nós estamos preocupados, tá? Ele nomeia o oposto divino. Isso daqui é complicado, daqui até para mim dá trabalho entender, porque foi escrito em alemão, traduzido para o português. No alemão é uma frasezinha assim com algumas palavras. No português vira esse discurso, né? 3 volumes que você fala, meu Deus do céu, mas se você pegar lá, para nós entendermos, precisa dar essa esticada. E em alguns pontos ele está rebatendo outros autores. Tá? Ele está usando um texto para combater uma ideia ou para superar uma ideia de um outro escritor. Às vezes ele refere, em outros momentos ele silencia, mas tem muito disso nas obras de teologia sistemática. Pontos de partida para isso encontram-se já em Deuteronômio e Malaquias, onde a concepção de Deus como Pai, associada à ideia da eleição, foi ampliada, de modo que eleição e criação do eleito
coincidem. E isso é ampliado pela fé em Cristo Jesus, de maneira a permitir que nós possamos embarcar nessa mesma eleição graciosa de Deus. Somos filhos do Pai. Somos filhos do Pai. Tem aqui um texto aqui interessante. Jesus é o Filho, porquanto em sua mensagem da proximidade do reino de Deus Pai e em sua submissão à sua vontade, de modo bem especial, porém, na função de seu envio como revelador do amor de Deus, esse Deus se torna reconhecível como Pai. Citando Mateus 11:27, ninguém conhece o Pai senão somente o Filho, e aquele a quem o Filho o quer revelar. Você está carente desse amor, dessa certeza, dessa convicção de Deus como Pai. Eu vou usar uma coisa aqui, não é nada teológico, não é nada escriturístico, não é nada doutrinário. Pensei no céu como saudade. Pensei no céu como saudade. Pensei em Deus como saudade. Como alguém que sempre me foi conhecido, querido e amado, e de quem estou por algum motivo afastado e decido agora ir até ele para partilhar da sua companhia, do seu amor e da sua paz. Pense no céu como saudade. Quando você chegar lá, você vai falar: mas não é que é isso mesmo? Parece que eu sempre estive aqui. Pense no céu como saudade. Pense no céu como lugar ao qual você sempre pertenceu. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.